Olá pessoal do Extensivo Noite, estamos aqui para discutir frente 2 nesse momento, tá? Um pouco do módulo 2 e do módulo 3. Na verdade a gente vai ver a teoria do módulo 2, mas vai fazer um exercício do módulo 3 que eu acho que é pertinente para hoje, beleza? Tá? Vamos dar uma caminhada aqui. O que a gente vai falar hoje então é sobre calorimetria. Sendo que calor é uma grandeza que passa espontaneamente de um corpo mais quente para um mais frio. Quando um corpo recebe calor, ele tem algumas possibilidades de fenômeno, mas duas delas que a gente vai estudar hoje é a possibilidade de variar a temperatura ou de mudar o estado físico. A calorimetria se preocupa muito com isso. Eu pego um objeto sólido, forneço calor para ele, ou muda a temperatura ou muda de estado físico, ou ele derrete. A gente vai se prender mais especificamente hoje à mudança de temperatura, beleza? Para isso a gente vai usar uma grandeza chamada calor específico sensível, que ela vai dizer para mim quantas calorias eu preciso fornecer para uma substância, uma massa M de substância, variar a temperatura. Ah, professor, não entendi nada. Então vamos ver aqui, ó, dois exemplos numéricos. Por exemplo, calor específico da água, 1 caloria por grama-grau Celsius. Eu preciso fornecer uma caloria para cada grama de água que eu quero que eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Para o alumínio, por exemplo, é 0,22 calorias por grama-grau Celsius. Então, para cada grama de alumínio que eu quero aquecer em 1 grau, eu só preciso fornecer 0,22 calorias. Joia? Então, é mais fácil esquentar 1 grama de alumínio do que esquentar 1 grama de água. Tudo bem? A pergunta é, e para esquentar 300 gramas de alumínio em 20 graus? É mais fácil ou mais difícil do que esquentar 100 gramas de água em 15 graus? Bom, para isso, a gente vai pegar essa expressão, tá, que aqui está na forma da constante, e escrever matematicamente, tirar uma equação para ela. Como que ficaria a nossa equação? Bom, o Czinho, que é essa grandeza aqui, a gente obtém isso aqui por experimento, tá? Cada substância vai ter um valor. Vai ser a quantidade de calor dividido por M, que é a massa delta θ, variação de temperatura. Multiplicando a massa, multiplicando a temperatura, só mexendo na ordem para ficar mais fácil de lembrar, a gente vai ter o Q macete, que é igual a MC delta θ. Que macete, tá? Quantidade de calor que eu gasto, tá escrito aqui o que é cada coisa, ó. Quantidade de calor. Vai depender de quanto de massa eu estou esquentando, vezes o calor específico sensível, vezes quantos graus eu quero esquentar. Beleza? Aquecer uma panela de água para fazer café é diferente de aquecer uma piscina. Né? A piscina tem muito mais massa. Aquecer alumínio e aquecer água são diferentes. Então, calor específico sensível para cada um deles. E o delta θ é de quantos graus eu quero esquentar. Claro, quero esquentar mais graus, gasto mais calor. Beleza? Então, que macete. Exercícios que você vai ter na página 22 de sua apostila. Em uma bolsa térmica foram despejados 800 ml de água a temperatura de 90 graus Celsius. Passadas algumas horas, a água se encontra a 15. Sabendo-se que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que a densidade da água é 1 grama por ml, e admitindo-se que uma caloria equivale a 4,2 joules, o valor absoluto da energia térmica dissipada pela água contida nessa bolsa foi de... Ele quer saber quanto de calor a água na bolsa térmica perdeu. Que macete, gente? Q é igual a MC delta θ. Eu quero o Q, eu preciso conhecer todo o resto. Massa de água que eu tenho lá. Professor, não sei a massa não, eu sei que são 800 ml. Sei o volume. Porém, ele falou para nós que a densidade da água é 1 grama por mililitro. 1 grama por mililitro tem 800 ml, então a massa é 800 gramas. 1 grama por ml, tá? 800 ml tem 800 gramas, tá aqui. Calor específico sensível, 1 caloria por grama grau Celsius. Ó, 1 tá aqui. Grama com os 800 gramas, beleza, essas unidades são coerentes. Vezes delta θ. Delta é sempre final menos inicial. 15, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 90. Ó, professor, não posso fazer 90 menos 15? Não pode. É final menos inicial. Então, 15 menos 90. 800 vezes 1 dá 800. 15 menos 90, menos 75. Esse sinal negativo está dizendo para mim que a água esfriou. Ela variou em 75 graus para menos, tá? A temperatura. 800 vezes menos 75, menos 60 mil calorias. Já que aqui, ó, a minha unidade era caloria por grama grau Celsius. Quem manda a unidade de medida para nós é a constante, que no caso é o calor específico sensível. É esse cara que manda na unidade de medida. Achei menos 60 mil calorias. Em partes, negativo, perdeu calor. Quando o objeto perde calor, a quantidade de calor dele é negativa. Em calorias,
porque é o nosso Czinho que estava em calorias. 60 mil, beleza? Só que a minha resposta estão todas em quilojoules e elas não têm sinal negativo. Por que não tem sinal negativo? Porque a pergunta era o valor absoluto. Tá? Valor absoluto é em módulo. E eu preciso passar para joule. Lembra que o K do quilo vale 1000. Para passar para joule, ele diz para mim que uma caloria equivale a 4,2. Uma caloria 4,2, ó, cheiro de regra de 3. Uma caloria igual a 4,2, 60 mil calorias vai ser X. Sor, comeu o sinal? Não é que eu comi, eu sei que a resposta é o valor absoluto. O negativo, eu sabia, perdeu o calor. O termo que ele usou aqui foi dissipou calor, tá? Mandou para o ambiente. Mas a resposta está em módulo, então eu tirei o sinal porque eu não vou precisar dele para responder, tá? Não tem sinal na resposta, só por isso que eu não pus. Uma caloria é 4,2, 60 mil é X, multiplica em cruz, X é igual a 4,2 vezes 60 mil, 252 mil joules. A resposta está em quilojoule. Ué, então 3 zeros aqui do 1000 eu vou escrever como K, 252 quilojoules, alternativa D. Beleza, gente? Tranquilo? Vou passar para a próxima. Questão 23 da Unicamp, é do módulo 3, mas eu acho ela super pertinente para a gente fazer agora, então vamos trabalhar com ela. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa 2 vezes 10 a menos 10 kg. Inicialmente a temperatura TI 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura TF igual a 46 graus Celsius. Se o calor específico sensível da raiz é igual a 3 vezes 10 a terceira joule por quilograma, então de novo, ó, é o calor específico que manda na unidade de medida. Energia em joule, massa em quilograma, temperatura em graus Celsius. O calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a... Então ele pede a mesma coisa que a outra, ele quer saber a quantidade de calor. Nesse caso eu tive um aquecimento, ó, de 36 para 46. Então você vai perceber que a quantidade de calor vai dar positiva. Aqui macete de novo, aqui eu chamei de T, porque a Unicamp chamava de T as temperaturas, tá? Então aqui macete, T maiúsculo, T minúsculo a gente vai usar para tempo. E aí eu conheço, ó, 2 vezes 10 a menos 10, quilogramas, unidade coerente. 3 vezes 10 a terceira, é o Czinho, vezes delta teta, temperatura final, 46 menos 36. Repara que é a mesma coisa que a gente fez na anterior, tá? Exatamente a mesma conta. O que tem de diferente? Tem umas potências de 10 aqui para a gente se divertir. Esquece o parênteses por enquanto. 2 vezes 10 a menos 10, vezes 3 vezes 10 a terceira. Multiplica os caras que não são potência de 10. 2 vezes 3, vai dar 6. E as potências de 10, essas duas aqui, ó. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, olha lá, 2 vezes 3, 6. 10 a menos 10 vezes 10 a terceira, você vai somar, fica 10 elevado a menos 10 mais 3, menos 7. Ou dentro do parênteses, 46 menos 36 dá 10, esse cara que está aqui fora. Esse 10 sozinho é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Ué, então de novo eu tenho multiplicação de potências mesmo a base. Conservo a base que é 10, somo os expoentes, menos 7 mais 1. Né? Sem ninguém é 1, menos 7 mais 1, menos 6. 6 vezes 10 a menos 6, alternativa A. Calor aqui deu positivo, tá? Porque a gente teve um aquecimento. Perdi calor, esfria, que é negativo. Ganhei calor, esquenta, que é positivo. Beleza? Vou passar para frente. Existe uma outra grandeza que a gente pode usar para aquecimentos e que ela se chama capacidade térmica. É muito comum esse tipo de grandeza aparecer em trocas de calor, quando a gente fala de calorímetro, quando a gente fala de recipiente onde eu ponho, por exemplo, café quente e leite frio. O recipiente participa da conta, tá? Ele interfere na temperatura final e a gente vai acabar falando da capacidade térmica. Então ele é um parente do Czinho, tá? Ele é próximo do Czinho, mas ele é uma grandeza que expressa a quantidade de calor para variar a temperatura de um corpo e não de uma substância, é de um objeto. Então, sei lá, vou ter um copo cuja capacidade térmica é 100 calorias por grau Celsius. Eu não sei do que esse copo é feito, eu não sei qual é a massa dele. Eu sei que para esquentar esse copo eu preciso gastar 100 calorias para cada grau. Então, o Czão, C maiúsculo, é igual a Q dividido por delta T. A quantidade de calor Q é Czão vezes delta teta. Vou falar de novo, ó. Essa expressão a gente vai usar pouco hoje, mas nas próximas aulas a gente deve usar mais. Exercício da sua apostila. Página 22. Por isso que a gente está falando dessa grandeza.
Sobre a capacidade térmica, é correto afirmar que, letra A, se trata da soma do calor sensível com calor latente. Calor sensível é o Czinho, o latente a gente nem viu, a gente só vai ver quando a gente falar de variação de temperatura, então fuja desse item A. B, é responsável pela quantidade de calor que um corpo pode suportar. Como assim que um corpo pode suportar? Antes de chorar, antes de derreter, antes de esquentar muito? Fica esquisito, né? Não tem sentido essa frase. Beleza? Letra C. Ela consiste na grandeza física que relaciona a quantidade de energia térmica recebida ou cedida para variar a temperatura de um corpo. Maravilha. É exatamente isso. Ó. Tá? A grandeza que expressa a quantidade de calor que eu preciso dar ou tirar para variar a temperatura de um corpo. Então, corretíssima a letra C. Letra D. A unidade é caloria por centímetro. Não, a unidade é caloria por grau Celsius ou joule por grau Celsius. Tá? Depende da unidade que a gente estiver usando. Quanto maior a capacidade, menor é a transferência de energia. Nada a ver. Tá? Não é isso que a gente está discutindo. Última grandeza que eu vou precisar definir com você, antes da gente fazer a última questão desse setor aqui, dessa frente aqui. Potência. Potência é um assunto que vai passar por todas as frentes. Porque a potência indica a rapidez na transformação de energia. E a energia eu tenho em mecânica, em termo, em ondas, em ótica, tá? Em todas as áreas, em eletricidade, óbvio, todas as áreas a gente vai ter energia. Então ela mede quanto de energia eu transfiro num certo intervalo de tempo. Eu gosto de dar um exemplo de potência que é bem legal. Se você pegar um elevador no térreo de um prédio e for até o 10º andar, esse elevador vai te dar uma certa quantidade de energia potencial gravitacional. Se o elevador for novo, tiver um motor muito potente, ele faz isso num pequeno intervalo de tempo. Se esse elevador for de um prédio antigo e for um motor com baixa potência, ele vai demorar um tempão para levar você lá. Mas ele vai te dar a mesma energia potencial gravitacional, ele vai te suspender pela mesma altura. Beleza? Agora, quem faz isso mais rápido é mais potente. Então isso que é potência. Quão rápido a gente transfere energia. Então a potência vai ser E sobre ΔT. T minúsculo de tempo, tá? E sobre ΔT. Potência, energia pelo tempo. Como aqui a gente está falando de energia térmica, falando de calor, eu posso trocar o E por Q de calor. Então a potência é calor dividido pelo tempo. Vou falar de novo, tá? ΔT minúsculo, que é para você não querer cortar esse T minúsculo com ΔT maiúsculo, caso apareça na temperatura. Página 22, tá? Uma pipoqueira elétrica de potência 1000 watts. Gente, watt é joule por segundo. Professor, nunca vi isso. Daqui a pouco a gente vai ver em elétrica também e a gente reforça, tá? Vai rolar um crossover entre essa frente, vai rolar uma mistura entre eletricidade e termo, quando a gente for discutir um pouco a mais de resistores, tá? Precisa de 40 segundos para que 100 grãos de pipoca estourem. Supondo-se que toda a energia utilizada por ela seja absorvida pelos grãos de milho e considerando-se que uma caloria igual a 4 joules, ele deu uma arredondada em relação ao exercício 1 que a gente fez, a quantidade de calor que cada milho recebe, em média, nesse intervalo de tempo é... Bom, se eu te dou 1000 joules a cada segundo, durante 40 segundos, quanto de calor eu te dei? Ó, professor, regra de 3, eu vou pelo conceito, que eu prefiro, tá? Ó, potência é o calor pelo tempo. Eu tenho 1000 de potência igual a calor por 40 segundos. Eu vou pegar o 40 e mandar multiplicando. 1000 vezes 40 dá 40.000. 40.000 o quê? Se aqui é watt, a minha resposta vai sair em joules. Então a pipoqueira forneceu 40.000 joules de energia por milho. As respostas estão em calorias. Então eu vou ter que transformar. Como que eu transformo? Uma caloria vale 4 joules. Então uma regrinha de 3. Se uma caloria vale 4 joules, x calorias vão valer 40.000. Multiplica em cruz. Vai ficar x vezes 4, 40.000 vezes 1. Então x vezes 4 igual a 40.000. O 4 vai dividir, x é 40.000 dividido por 4, que dá 1000 calorias. Professor, deu ruim que você não tem 1000 calorias aqui. 10.000 calorias, perdão. Não tem 10.000 calorias. Só que isso aqui, ó, essas 10.000 que a gente achou aqui, elas são para 100 grãos de milho. E a pergunta dele é, em média, para cada milho. Então, mais uma regra de 3, ó. Você que gosta, essa é para delirar, ó. 100 grãos recebem 1000 calorias. 1 grão vai receber Y. Por que Y? Para não ficar usando a mesma letra.
tá? 100 vezes y igual a 1 vezes 10.000. Vou dividir por 100, eu corto 2 zeros, o y vai dar 100 calorias. Então, cada grão de milho recebe aproximadamente 100 calorias para estourar. Beleza? Questões de potência, a gente vai ver de novo. Questões de capacidade térmica, a gente vai ver de novo. Semana que vem a gente aprofunda essa ideia, né, um pouco mais no módulo 3. Beleza? O que eu gostaria que você fizesse, então, para a próxima aula? Faz a tarefa do módulo 3. Logo eu vou divulgar a segunda parte desse módulo 3. Né? Espero fazer isso durante a semana que vem. Essa semana, na verdade, hoje é domingo, estou postando isso no domingo, devo fazer isso essa semana. Assistam essa segunda parte. Tire a sua dúvida comigo no horário de atendimento, tá? Que é amanhã, segunda-feira. Canais para você tirar: Facebook, Instagram, Walter Zonaro, tá? Hangouts, wzonaro@gmail. Pelo Classroom, a gente pode de repente lá combinar uma live. Se tiver gente ali, a gente consegue fazer isso numa boa. Desculpem, eu vou estar à disposição de vocês. Lembra que a gente não está no mesmo ambiente, mas a gente está junto, tá? A gente está junto aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Joia, pessoal? Bons estudos, uma boa semana aí. Abraço!